Uma coisa é, se você tem problema cardíaco, você não pode assistir o jogo do São Paulo, porque a gente estava perdendo para o último time do campeonato, o Sport. E eu te confesso que minha raiva baixou um pouco depois que pelo menos conseguimos arrancar um empate, porque pelas circunstâncias do jogo, um empate pra gente foi um ponto gigantesco hoje, para um time que estava perdendo e pelo menos teve a hombridade de sair atrás do resultado e conquistar o resultado do empate. Pelo menos não saímos derrotados e jogamos o Sport de novo numa crise. Mas pessoal, esse jogo teve tantas nuances e tantos jogadores pra gente falar sobre que esse pós-jogo pode ficar um pouco mais longo que o normal. Acompanhe até o final, vou tentar resumir o máximo, mas não dá pra comemorar um empate com o Sport, mas a gente poderia ter saído derrotado. Então, pelo menos vamos bater palma pro time que teve a hombridade de ir atrás. Deixando claro, eu entendo a estratégia do Crespo de ter poupado o time titular, porque o jogo mais importante é o de terça-feira da Libertadores. Mas o que eu não entendi no Crespo foi poupar o time quase todo titular e levar o nosso melhor zagueiro, o Alan Franco, que já disse na transmissão que ele saiu com dores no pé, que estava ali sentindo muitas dores e a gente pode ter perdido o Alan Franco. Eu não entendi levar o nosso melhor zagueiro para um jogo como esse, né? Enfim, a estratégia do Crespo, ele sabe, mas eu sinceramente não entendi. Podia até arriscar o Ferrarese, mas o Alan Franco é o nosso melhor zagueiro. Mas pessoal, um primeiro tempo que o São Paulo jogou absolutamente nada. O São Paulo foi inerte, não conseguiu jogar nada. O São Paulo não conseguia chutar no gol. Uma coisa assim, chutar no gol. O São Paulo não tinha criação. O único que tentava alguma coisa ali era o Rodriguinho. E até o Yang cagar na calça e entregar uma bola no pé do jogador do Sport. Ah, vai queimar o jogador? Calma, a gente vai falar sobre cada um nas notas individuais. E você decide se eu queimei ou não o jogador. Que já vem a militância aqui falando que nós vamos queimar o Yang. Não. O Yang tomou suas decisões e vai ter que arcar com as consequências dela. No segundo tempo, o São Paulo ainda jogando muito mal, tomou mais um gol de bola de cabeça ali que o cara teve todo o tempo do mundo para pensar, tomou um chazinho, sentou na cadeira de balanço e resolveu cruzar até que depois o Crespo começou a fazer as mudanças, começou a colocar jogadores titulares, Lucas que mudou o jogo, e o Henrique Carmo, moleque que mudou o jogo, e os outros titulares, colocou ali o Bobadilha no meio campo que deu uma consertada, deu outro ritmo pro jogo e conseguimos sair com um empate. Enfim, pessoal, um resultado bom. Ah, Rony, poderia ter ganhado? Poderia. A gente poderia ter perdido hoje. Era pra gente ter saído derrotado. O Crespo teve a nuance de pelo menos colocar os melhores jogadores pra arrancar pelo menos esse empate. E é incrível o quanto o Sport é um time frágil, tanto mentalmente, tanto futebolisticamente. É incrível como o Sport é frágil. Mas vamos lá, pessoal. E as notas hoje vão ser bem especiais, porque não pense que o São Paulo empatou, que eu vou pegar leve não, porque é ridículo a gente conseguir empatar com o pior time do campeonato. O São Paulo já perdeu mais, de novo, pontos pro time do Sport, cara. E eu sei, eu entendo, é um time desentrosado, é um time que não joga junto, é o time reserva do São Paulo, mas o time reserva do São Paulo a gente viu que a capacidade que a gente tem é de não ganhar do Sport, porque o time reserva do São Paulo não ganhou do Sport. O que ganhou foi a entrada de Lucas Moura, de Henrique Carmo, moleque que entrou com personalidade, e eu vou te colocar duas nuances para você que acha que a gente queima jogadores, tá aqui. Primeiro, Yang, que entregou a bola no pé do jogador, e Henrique Carmo, que mudou o aspecto da partida, e graças a ele, a gente conseguiu aí sair pelo menos com um empate. Será que eu vou queimar jogador? Vamos para as notas. E vamos começar por ele, o Yang, que basicamente, Yang, você definiu o resultado. Nós tivemos um empate de 2-2. Se você não toma aquele gol, se você não entrega aquele gol, poderia ser diferente. A gente poderia ter saído com 3 pontos. Graças à sua infantilidade, que a gente pede tanto pra ver você, e você se mostra um moleque infantil. Porque você poderia ter tocado pro lado, poderia dar uma bomba pro gol e pra frente resolveu ali fazer sua graça, tocar pro meio. E eu não sei quem foi que inventou que esse negócio de goleiro construtor. Primeiro a gente tem o zagueiro construtor, agora temos o goleiro construtor. Young, goleiro joga com a mão, primeiro com a mão, depois você pensa em jogar com os pés. Jogue primeiro com a mão.
Aí você fala, não teve tanta chance do Young mostrar aí a sua habilidade de goleiro com as mãos. No segundo gol eu vi as habilidades. Rony é indefensável. Não sei. Talvez, não sei se o Rafael tomaria aquele gol. É aquela, pessoal. Aí você fala, mas vocês sempre pediram pra ver o Young. Sim, mas não é a hora. Eu não entendo poupar goleiro. Não é a hora. A gente pedia pra ver o Young no lugar do Jandrei. Porque quem entrava era o Jandrei, o péssimo, horroroso do Jandrei. Aí você pode falar, o Young entrou pressionado, cagando na calça. Moleque ainda. Jogando no São Paulo, cara. Jogando no São Paulo, a gente tem que ficar dando mordomias infinitas pra esses moleques. Tá jogando no São Paulo, tem que entrar e tem que resolver, tem que entrar e ter personalidade. Eu não vou queimar ele agora, não dá pra definir o cara por um jogo, por um erro de saída de bola, mas tá aí, definiu o resultado com uma bobagem, com uma burrice ali de querer dar uma de zagueiro, de goleiro construtor, querer dar uma de Rogério Ceni, coisa que você não é, e tá aí, conseguiu fazer uma burrada. Pode ser um ótimo, um estupendo goleiro daqui pra frente, debaixo das traves, e eu acho que tem potencial pra isso, tem envergadura pra isso, mas precisa ser menos infantil, né? Precisa jogar sério. Joga sério. Seu primeiro jogo como profissional, joga sério, dá um bico pra frente, joga simples, não precisa inventar. E aí, pra você, não tem outra nota 0, não vou passar pano, é o primeiro jogo, nota 0. São Paulo, tá jogando São Paulo, nota 0. Pra mim, foi responsável por definir um resultado. O Sabino ali, cara, o Sabino é o Sabino, cara. E o Alan Franco, eu tô muito preocupado com o Alan Franco. A gente pode ter perdido o Alan Franco. Tomamos um gol ali de cabeça com a zaga ali pro Sport. Tomamos um gol o Sabino ali tentou fazer as suas coisas. Nota 3 pro Sabino, o Alan Franco que eu teve no campo, vou dar uma nota 5 pra ele. E aí a gente vai pras laterais. O Mike, pessoal, o Mike, ele tava errando tudo, cara. Errando tudo no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu uma melhorada. Tanto é que fez o gol, seu primeiro gol como profissional. Só pelo gol, Mike, eu vou te dar uma nota 7,5. Porque eu não vou dar 8, porque pelo contexto da partida o Mike errou muito. Mas o moleque tem personalidade. Foi pra cima, tentou. Só por isso uma nota 7,5. Agora, pessoal, esse Patrick Lanza não tem que passar pano. Esse moleque tá há anos, e ele se prova tão ruim quanto ele começou. É um moleque que vive pressionado. É a eterna base, é a eterna promessa. O moleque não jogou absolutamente nada. Péssimo em todos os sentidos esse tal de Patrick Lanza. Ele tá aí desde a primeira passagem do Crespo e mais uma vez prova que não consegue jogar nada, que é extremamente limitado. Pessoal, é isso. Aquele terror da lateral volta pra gente, né? A gente não tem substituto. Aí tem ali o Cédric. Cara, olha aí, que é Patrick Lanza. Olha os caras que a gente tem. Horroroso, nota 0. Mais um pra sua coleção, né? Que a gente tem que passar pano também. É um moleque, tá nervoso, tá pressionado, vem da base, passa a mão no moleque. Horrível, nota 0. E no meio-campo a gente vê o quanto o Marcos Antônio e um titular faz falta. Quando o Bobadilla entrou, mudou o ritmo do meio-campo. O Crespo entrou com o Luan e com o Pablo Maia. Apesar de que no primeiro tempo quem tentou um chute foi o Pablo Maia e o Luan na função de marcação, né? Eu vou dar uma nota 5 para cada um e tá de ótimo tamanho. Rony, mas o time teve força para buscar o resultado, pessoal. Quem buscou o resultado foram os caras que entraram. Esse time do São Paulo, reserva, é simplesmente horror, é pavoroso, tá de ótimo tamanho. Pra mim, no primeiro tempo, o melhor jogador do primeiro tempo foi o Rodriguinho. Tentava alguma coisa, tentava ir pra cima. Vou dar uma nota 6 pra ele, porque tentou ali alguma coisa. E quando a gente tem o ataque que ele tinha hoje do lado, o Rodriguinho, meu Deus, não era nem pra dar nota 6 pra ele, era pra dar mais. Porque, eu ouvi comentário, o Rodriguinho queria resolver sozinho. Pô, mas é lógico, olha os caras que ele tinha do lado. O Ferreirinha tava numa sonolência, num erro terrível. Tudo que ele tentava, ele errava. Tem que colocar um óculos no Ferreirinha e colocar o Neto de Tanga. Talvez ele volte a jogar bem, talvez ele lembre do Neto de Tanga, tenha sonhos com o Neto de Tanguinha e volte a jogar bem, Ferreirinha. Pelo amor de Deus, nota 4, tá de ótimo tamanho. E, cara, eu acho que uma das coisas mais constrangedoras que eu vi na vida foi ver o Tapia tentando praticar um esporte chamado futebol. Um esporte que tem algo chamado bola, com um formato esférico que você tem que chutar num retângulo que se chama gol. Cara, uma das coisas mais pavorosas, mais vergonhosas foi esse Tapia jogando bola. É um zumbi em campo, morto, ruim, péssimo de bola. Pensa um cara ruim. A única coisa que ele acertou foi um cruzamento que deu origem ao gol ali do Mike. Foi a única coisa que ele conseguiu fazer de proveitoso. E por essa única coisa que ele conseguiu fazer de proveitoso, vou dar uma nota 2 pra ele. Porque fora isso,
Pensa num jogador limitado, e é esse o tipo de reforço que o nosso blogueirinho traz pro São Paulo. Um reforço extremamente ridículo, mais um deles. E, cara, do outro lado, na frente, o nosso atacante, o Danone, o Dineno, que, pelo amor de Deus, quando o Dineno saiu e o André Silva entrou, esse cara conseguiu fazer o impossível. O Dineno hoje conseguiu fazer o impossível. Ele me conseguiu ver qualidade no André Silva, que, pelo amor de Deus, Dineno, logo no primeiro tempo ele erra um gol que, pelo amor de Deus, é típico do André Silva errar esses gols, né? Então, tipo, mas pelo menos quando o André Silva entrou, vi mais qualidade, pelo menos deu um chute que foi pro gol, né? Mas pelo amor de Deus, hein, Dineno, a gente não entende porque você não entra. A gente vê o quão baixo é o nível do André Silva e fica perguntando por que o Dineno não entra. E hoje a gente viu, pelo amor de Deus, cara, parece que tem 2 pés esquerdos, é incrível, desengonçado, é um a menos, ele é uma réplica, é um André Silva que habla, é a réplica do André Silva ali, é o mesmo jogador, parece que antes de entrar no jogo eles fizeram uma transferência de mente. Pá! E ali ele fez a mesma coisa, foi um jogador a menos, nota 0 por esse tal de Dineno aí, que não jogou absolutamente nada. E aí foi os que entraram que definiram o resultado. Pra você que acha que a gente queima a base, olha como o Henrique Carmo entrou, aproveitando a chance. Esse era o jogo pra vocês colocarem uma pulga na orelha do Hernan Crespo. Pô, a gente tem um moleque aí que quem fez isso foi o Henrique Carmo, que mostrou potencial e pra mim foi um dos grandes protagonistas aí do jogo. Vou dar uma nota 7,5 pra ele também, porque, cara, ele acendeu o jogo. O Lucas, uma nota 8, o Lucas entrou e também mudou o jogo ali. O jogador grande, fez o gol, nota 8. Inclusive, eu acho que eu tô sendo até injusto. Mike, Lucas e Henrique Carmo, pra mim, os 3 vão merecer uma nota 8. Por mais que o Mike tenha errado tudo que ele fez o gol e nos impediu de perder pro esporte. E a gente tem que reconhecer que tem moleques que demoram mais pra evoluir. Não é, Yang? Pô, espero mesmo que você não seja isso, que você não seja um outro Volpe, que você não seja um outro Jandrei. E cara, joga sério, porque você tá no São Paulo, joga sério, pelo amor de Deus, quando você tiver alguma oportunidade. Lucas pra mim mudou o jogo. Bobadilha, outra boa partida, deu outro ritmo ali pro meio campo do São Paulo. E se eu esqueci alguém, pessoal, vai ficar esquecido aí. Enfim, foco agora é terça-feira. Tiramos um empate que, cara, eu tava muito nervoso, a gente ia perder pro Sport, rapaziada. E a gente viu as limitações crastas de alguns jogadores do São Paulo. Limitações que, sinceramente, olha, tem jogador muito ruim no São Paulo, muito ruim mesmo. Mas enfim, pessoal, o que você achou do jogo? Já me estendi bastante por aqui, já passei muita raiva. Se você tem problema cardíaco, você não assiste o jogo do São Paulo, você fica de boa, porque vai te fazer mal. Principalmente jogos que entra esse time reserva aí, que time Tapia, Dineno, cara, se juntar esses dois aí, se fizer André Silva, se fizer uma transfusão desse, juntar ali, fazer um Frankenstein, você não tira um jogador de verdade, é incrível. Patrick Lanza, já tá na hora desse moleque se mandar do São Paulo, que moleque ruim de bola, hein? Que moleque ruim de bola! Mas enfim, pessoal, Yang, joga sério. O goleiro joga com a mão, foca em jogar com a mão primeiro. A bola chegou, dá um bico na bola. Para de querer brincar, para de querer ser craque com a bola do pé, para de querer fazer corte para Instagram, fazer fotinha para Instagram, porque não dá certo. Se você começar a entrar desse jeito, a sua carreira vai ser muito curta. Joga sério que você tem envergadura e eu acho que você tem talento. Espero que não esteja errado aqui. Enfim, pessoal, conseguimos pro Crespo, pra mim, vou dar uma nota 8, que soube fazer as mudanças na hora que teve que fazer. Preocupação com o Alan Franco, vou tirar uns 2 pontos do Crespo, que eu não entendi porque o Alan Franco entrou, tendo um jogo tão importante na terça-feira. Enfim, pessoal, coloca o que você achou desse jogo. Empate, que se você for pensar bem, até com um sabor melhor do que o esperado, né? Porque a gente tava perdendo de 2 gols. Com a entrada do Henrique Carmo, com o gol do Mike, com o gol do Lucas, mudamos o teor da partida. Enfim, focar em terça-feira, como eu disse, São Paulo é campeão da Libertadores esse ano, hein? Você viu primeiro aqui, se inscreva no canal, um grande abraço, até a próxima. Negócio de poupar goleiro, né, Rafael? 3 férias já deu, né?